Talks, como sabe, é uma parceria entre o canal A Cor do Dinheiro e o Movimento MEL, Movimento Europa da Liberdade. Ora, 2 dias de convenção e ainda a ressaca do evento, daqui a pouco já vão incomodar o Jorge Marrão com isso, decidimos fazer um MEL Talks, que, aliás, que estava aprazado para a semana anterior da convenção do MEL. O MEL Talks de hoje é com o professor João César das Neves, professor universitário, economista, colunista, autor de vários livros também e, para mim, uma das pessoas que melhor analisa a economia portuguesa. Ora, o que vamos falar com ele hoje é precisamente isto. Vamos falar sobre o atual estado da economia portuguesa e da recuperação que teremos pela... João, bem-vindo. Muito obrigado. E muito obrigado por aceitar aqui o convite meu e do Jorge para esta conversa. João, está otimista quanto ao nosso futuro próximo? Bem, já tivemos muito pior. Comparado com a situação recente, depois da maior crise dos últimos 70 anos, qualquer coisa é melhor, não é? Portanto, é sempre comparativo. De facto, a economia vai recuperar rapidamente. A grande vantagem de uma crise como esta é que a causa é uma causa, não tem a ver com o aparelho produtivo, não tem a ver com o aparelho financeiro, tem a ver com as pessoas estarem fechadas em casa. Assim que isso acaba, a economia retoma. Portanto, essa é a boa notícia. Claro que há cicatrizes, que há problemas graves, e vamos falar sobre isso, mas a primeira coisa é dizer isto, enfim, não há mérito de ninguém da economia recuperar rapidamente, ela vai ser mais ou menos automática. Portanto, enfim, nesse sentido estou otimista, vamos ver. Bom, João, antes de irmos à parte do que é que fica das sequelas e quais são os problemas que nós vamos ter, eu quero só recordar às pessoas que este canal tem uma parceria com a Prozis e que o MEL Talks tem ajuda à produção do grupo Sendis, Alidata, que faz software de gestão de empresas. Tendo em conta esta ideia de cai rapidamente e volta a subir rapidamente, há aqui um risco. É que, entretanto, fecharam empresas, destruíram-se postos de trabalho, sobretudo no setor mais mal pago, ou seja, onde há mais indiferenciação de formação das pessoas. Isto não pode ser um problema, César dos Neves? Sim, claro. Enfim, nós temos várias sequelas que vão sair daqui. A primeira coisa é dizer, isto ainda não acabou. Portanto, se vem aí uma nova vaga, se vem aí uma variante, está tudo perdido. Portanto, o primeiro momento é este e, portanto, neste momento a prioridade tem que ser a vacinação. Estamos ainda num problema sanitário como dominante, não é? Em termos económicos, a economia está a fazer o que pode. É verdade, por exemplo, que a catástrofe do segundo semestre do ano passado não é provável que volte a aparecer, porque aprendemos, entretanto, muita coisa e, portanto, já ninguém vai voltar a cair nas situações em que nós encontramos há um ano, não é? E, portanto, isso está mais ou menos resolvido. Agora, depende da facilidade com que essas coisas vão. Portugal tem uma grande flexibilidade. É talvez o maior trunfo da economia portuguesa é a sua espetacular flexibilidade. Portanto, as empresas que morreram renascem com outro nome, de outra maneira. Portanto, isso vai acontecer, não é? É verdade que nestas coisas é muito importante o apoio estatal. Quer dizer, uma crise como esta, que é uma crise eminentemente aquilo que nós chamamos de externalidade, portanto, um fenómeno que bloqueia a economia, se não houver um apoio imediato do Estado, pondo dinheiro no bolso das pessoas, há o risco de uma espiral depressiva, que nós felizmente evitamos. E, portanto, esse facto de desaparecerem muitas empresas podia ter sido muito mais catastrófico se não tivesse havido, em Portugal e na generalidade dos países desenvolvidos, um apoio financeiro de emergência, digamos assim, de liquidez às pessoas, às famílias, às empresas. Mas deixe-me fixar nesse ponto, quando diz que se não se puser dinheiro no bolso das pessoas. A verdade é que nós fomos dos países que pusemos menos dinheiro, não só nas empresas, e até muito pouco nas pessoas. É verdade, isso é verdade. Isso teve a ver, penso eu, com a linha, a embalagem que vinha de trás. É importante dizer que nos últimos 4 anos o objetivo central foi o déficit, foi controlar as finanças públicas e, portanto, houve alguma relutância em pôr isso em causa, né? E devíamos ter feito mais, não tenho dúvidas. Em particular, devíamos ter feito mais aos mais pobres. Quer dizer, os mecanismos que foram montados foram mecanismos para empresas, foram mecanismos através daqueles sistemas de segurança social que já estavam a funcionar e não foram utilizados os meios mais rápidos. Eu costumo dizer que o que nós fizemos foi como se tivéssemos um incêndio na casa e em vez de usar mangueiras, usamos baldes. Portanto, isto tem que ser controlado. E, além disso, fomos a controlar cada balde, quem é que está a levar o balde, para não haver, entretanto, a casa arde. Quer dizer, se nós não fizermos
temos muito cuidado com as formas como estamos a fazer as coisas, mas depois no final a economia vai abaixo. Portanto, é verdade que fizemos pouco, acho que fizemos tarde, fizemos sobretudo o que mais me incomodou foi o facto de estarmos sempre a mudar de planos, quer dizer, os planos foram sucessivamente anunciados e depois havia outro e este agora acaba e depois temos que inscrever outra vez e tem que se fazer uma nova avaliação. Eu acho isso um disparate, penso que foi um disparate, mas pronto, tudo somado, a economia aguentou-se razoavelmente, as pessoas... enfim, foi como se pôde. Felizmente temos outras redes informais, redes familiares, eclesiais, coisas destas que aguentaram as pessoas. Isto agora temos a vantagem de também não temos um buraco tão grande no orçamento como teríamos se tivéssemos feito as coisas bem feitas. Portanto, isto não há mal que não tenha alguma vantagem. Duas perguntas, uma delas tem a ver com o que acabou de dizer, que é, nós devíamos ter feito mais, mas por sua vez temos uma dívida pública que já encosta nos 135% do produto interno bruto. Ou seja, não acha que este comedimento por parte do governo tem a ver com o facto de ter andado a distribuir o que o país não tinha nos últimos anos e agora correr o risco de poder entrar na zona perigosa para os investidores? Sim, claro, esse é o medo, não é? Essa é a justificação. Agora, penso que numa situação como esta, de emergência absoluta, eu diríamos de risco de depressão, tudo tem parar perante isto. Não é? Quer dizer, não é para isto que foram feitos os déficits. Portanto, déficits e dívidas é para situações como esta. Não há outra justificação do que esta. E, portanto, não é possível encontrar mais força, mais razão de ser para aquilo que devíamos fazer. Compreende-se que um país que tem uma dívida tão grande, que tem problemas graves estruturais de déficit orçamental e de balanço de pagamentos, tenha medo em fazer isso. Mas penso que nestas coisas a situação é muito pior. Quer dizer, o problema é, se isto entra numa depressão, é muito pior. E o risco da depressão hoje parece estar afastado, mas no ano passado e no princípio deste ano esteve mesmo dentro da mesa. Esteve no horizonte. Exatamente. Portanto, nós podíamos, repare que não fazer dava muito pior, porque o buraco depois era muito pior. Portanto, este é que é o ponto. É claro que ninguém sabe qual é a dose do remédio, não é? E, portanto, tem sempre com um doente que estava muito frágil, se nós vamos começar a dar muito remédio a mais, também pode haver problemas por esse lado. Portanto, eu percebo perfeitamente a dificuldade, ninguém pode dizer que isto era fácil. Agora, eu acho que erramos por falta digamos, de rapidez e de dimensão naquilo que fizemos. Uma das suas críticas mais prementes tem a ver com a questão dos pobres, como já referiu, não é a primeira vez que o diz. Mas eu gostava que elaborasse um bocadinho mais, por uma razão muito simples, é que o despejar dinheiro em cima da pobreza também não é a solução, não é? Porque podemos correr o risco de tornar as pessoas cronicamente dependentes das ajudas do Estado, ou se quiser da comunidade, da sociedade. Como é que acha que esse dinheiro devia ter sido emprego para as pessoas não ficarem eternamente dependentes dele? Bem, primeiro é preciso dizer que esta crise foi muito injusta. É uma crise que afetou sobretudo os mais pobres. Porquê? Porque os mais pobres são aqueles cujos empregos desapareceram mais, são aqueles cuja dificuldade em passar para a trabalho é maior, portanto, por várias razões, são aqueles cujo confinamento é mais doloroso, porque estar confinado num apartamento ou numa barraca é completamente diferente. Portanto, não há dúvida que os pobres foram os mais atingidos. E é muito importante separar dois problemas que normalmente ficam confusos. O primeiro é o de emergência. Quando nós estamos perante uma situação deste choque, é preciso fazer, e não é preciso contemplações ao longo prazo, é imediato. Não é? E depois temos uma outra questão completamente diferente, que é estrutural. Quer dizer, ainda não falámos sobre isso, a recuperação da economia, depois da coisa passar. Então aí sim, aí pode-se fazer de outras coisas e temos de ter cuidado com a dependência. Agora, quando uma pessoa não tem nada, quando está completamente sem emprego, sem rendimento, sem nada, não há cá problemas de dependência. Ou ajuda ou não se fez mais nada. Fica tudo perdido. Jorge Marrão, tenho estado aqui eu a falar sozinho com o João Sete das Neves, é a tua vez de entrares na conversa. Então, antes de mais, muito boa tarde a todos e em especial agradecer ao professor Sete das Neves o convite do MEL. Eu ia apelar, no fundo, à condição de universitário e fazer-lhe a seguinte pergunta. A universidade, o que é que tem estado a investigar sobre as saídas desta crise? Eu aqui referia-me a duas dimensões, que é, uma é o que é que os Estados têm estado a fazer do ponto de vista de ou despejar dinheiro da economia através dos consumidores ou despejar dinheiro na economia através do seu próprio investimento, e qual é o nível de sucesso que prevê para uma política pública mais assente na devolução de rendimentos às pessoas ou de mais investimento público. Porque também pode ter, quer dizer, as nossas opções também podem passar por isso.
ao que parece, no PRR não é por aí que nós vamos. Houve países que fizeram de forma diferente. Estou-me a relembrar dos Estados Unidos. Gostava de, enfim, do que tem lido, dos papers que têm sido produzidos pela universidade, qual é, no fundo, o consenso maior, se isso é possível, entre os economistas, sabendo que dois economistas têm 3 ideias, não é? Primeiro, esta crise é uma dádiva para os economistas, quer dizer, é uma experiência em tempo real e que vai ser alvo de estudos durante décadas. Portanto, vamos a trabalhar, ainda estamos a trabalhar na anterior e já temos aqui mais uma nova. Isto é ótimo para quem faz estudos, é ótimo para quem dá aulas, portanto, isto tudo se nós pudéssemos fazer uma coisa destas de 10 em 10 anos, que é para poder ter muito assunto. Portanto, este é o primeiro ponto. Segundo ponto, é preciso separar com muito cuidado os dois pontos, os dois passos. O primeiro passo é o passo durante a contenção, durante o confinamento. E aí o consenso já existia e mantém-se, é meter dinheiro na economia. Portanto, o Estado tem que meter dinheiro na economia, aguentar a economia para evitar as falências. Pode fazer moratórias, quer dizer, não tirar dinheiro da economia, mas mesmo pôr dinheiro na economia. Enfim, o consenso aí já existia e manteve-se. As coisas são mais complicadas na segunda fase, que é a fase de, uma vez terminada a pandemia, como é que se faz a recuperação? E aí, o modelo, esse aí, as coisas dependem muito de economia para economia. A boa notícia é que aí temos tempo para pensar. Portanto, não é como no primeiro caso, onde a emergência, a urgência é absolutamente decisiva. Aí podemos estudar as coisas com mais cuidado, temos que tratar vários problemas, os pobres, os problemas dos setores mais atingidos, a questão da dívida, o problema da educação, por exemplo, vários alunos, sobretudo os mais novos, perderam praticamente 2 anos de ensino. O problema na saúde, temos pessoas que deixaram de ser tratadas porque todos os recursos foram canalizados para o Covid. O problema dos atrasos administrativos na justiça, os atrasos administrativos de várias naturezas, em vários serviços. Portanto, temos uma enorme quantidade de coisas para tratar urgentemente, não é? E que têm que ser lidadas com elas. O que eu acho mais extraordinário nisto, e agora ligamos com o tal do PRR, é que não foi a nada disso que a União Europeia, e Portugal dentro da União Europeia, decidiu dedicar-se. Portanto, o PRR, por opção explícita, e, portanto, isto não é uma crítica, é uma informação sobre aquilo que é dito, não trata de nenhum destes assuntos. Portanto, não trata da dívida das empresas afetadas pelo Covid, não trata de nenhum destes assuntos que eu referi. Trata de outra coisa, que é os problemas estruturais a longo prazo. Portanto, a União Europeia, por razões que me escapam, decidiu fazer um plano de milhões e milhões, a famosa bazuca, que não trata dos problemas da única crise que nós temos em cima da mesa, que é esta, mas sim de questões, por exemplo, como a digitalização e a descarbonização, como todos sabem, são as prioridades, e que foram 2 factos que foram ajudados pela pandemia, não foram prejudicados pela pandemia. Portanto, a digitalização foi acelerada por causa da pandemia e a descarbonização foi também muito forte, beneficamente afetada pela pandemia, todos fechados em casa, ninguém carbonizava nada. Portanto, até foram escolher 2 temas que, em vez de serem os da crise, são os contrários. Não é? Porquê é que fizeram isto? Não sei. De facto, conseguiram controlar, em termos políticos, muito bem a situação, que toda a gente anda a falar disso, não é? E esquece a emergência que temos em cima da mesa. Os problemas, que são os problemas graves que vêm da crise, as tais sequelas, as tais cicatrizes que nascem desta dramática crise de 2020-2021, vão ser lidados, evidentemente, e vão ser lidados pelos países nacionais, portanto, pelos governos nacionais. Entretanto, vai começar a chegar, algures neste ano e nos próximos, uma enorme quantidade de dinheiro que trata de outros assuntos, trata de outros temas. E aí há uma certa possibilidade de escolha. Portanto, os governos podem apresentar os seus planos, que são depois têm que ser aprovados, mas são diferentes de país para país. E, portanto, esse é o segundo assunto que eu trataria depois de tratar o primeiro. Não quero já entrar nele, a não ser que quisessem, porque parece ser uma coisa bastante distinta. Isso é um paradoxo do meu ponto de vista. Como é que, no maior crise da história mundial desde 1945, a União Europeia decide não ligar à crise e ligar a um outro assunto, não consigo perceber, tenho dificuldade em perceber, mas parece-me evidente. E, portanto, é muito importante separar o PRR, por exemplo, da crise do Covid. Não tem nada a ver. O vírus está completamente inocente para qualquer coisa que esteja no PRR. Não tem culpinha nenhuma. João, mas pegando agora no PRR, nós podíamos ter feito em Portugal, pelo menos remediado um problema dos mais graves, que é contribuir que pelo menos a parte que cria riqueza e emprego pudesse ter apoio, que são as empresas. No entanto, nós estamos a ver uma boa parte do dinheiro para questões sociais, saúde, segurança social. Estamos a ver outra parte do dinheiro para digitalização, sobretudo na administração pública. Não fica com a sensação que é o Estado
a querer fazer com este dinheiro tudo que não fez nos últimos 7 anos? Bem, parece-me evidente e é uma jogada genial, diria eu. Quer dizer, este governo tem uma sorte extraordinária. Tem uma sorte extraordinária, por exemplo, num outro facto que não tem a ver com isto, que é o controle do déficit, que era o grande sucesso que tinha sido conseguido, era de facto falso. Quer dizer, aquilo não teve nenhuma reforma estrutural e à primeira curva do caminho ia abaixo, mas foi abaixo por uma culpa que o governo não teve, que foi o Covid. E, portanto, conseguiu ir abaixo de qualquer maneira e assim a culpa é do Covid. Primeira sorte. Segunda sorte. É muito importante perceber que este governo, enfim, é importante já agora lembrar só um pequeno detalhe que eu acho muito significativo. Se o António Costa ainda for primeiro-ministro no dia de São João, para a semana, daqui a 2 semanas ou 3, vai ultrapassar Marcelo Caetano e vai se transformar no 11º mais longo primeiro-ministro da história de Portugal desde 1833, portanto, desde que há primeiros-ministros. Portanto, já está em 11º, depois a seguir tem que avançar para apanhar o Duque de Palmela, enfim, assim vai mais uns à frente. Mas, portanto, isto é um sucesso. E em que é que se baseou este sucesso económico? Em 3 pilares fundamentais. Eu peço desculpa de explicar isto, mas é muito importante para perceber o PRR. Faz muito bem, João. O primeiro pilar é a exportação. Quer dizer, a economia internacional puxou pela economia portuguesa, em particular no turismo, mas não só no turismo. E, portanto, a economia teve um crescimento. Não foi um crescimento espantoso, foi um crescimento até medíocre comparado com os das décadas anteriores, mas foi um crescimento significativo. O primeiro pilar. O segundo pilar é a taxa de juros baixinha do Banco Central Europeu, porque se isto for acima, está tudo estragado, né? Não temos hipótese nenhuma. Né? E o terceiro pilar, que é o único, estes dois são externos e nós não controlamos. Aliás, o primeiro desapareceu com o Covid e agora estamos a tentar recuperá-lo. Né? O segundo, enfim, enquanto a inflação estiver baixa e parece que vai continuar baixa, não é muito grave. Mas o terceiro pilar, que é o pilar político, é baseado num princípio muito simples, que é a descapitalização. E nós andamos a comer o capital. Andamos a vender as pratas da casa. Quiserem. Isso vê-se na baixa taxa de poupança das famílias, e não é uma questão do governo, é uma questão geral do país. A baixa taxa de poupança da família, as empresas portuguesas a serem vendidas ao estrangeiro, as empresas portuguesas a terem investimento negativo durante vários anos, até 2018, e dentro do orçamento do Estado, o que nós temos visto é exatamente um depauperar dos serviços e equipamentos públicos, porque é a maneira de cortar a despesa. Quer dizer, nós subimos os impostos, o que dificultou a vida às empresas, aumentámos os salários e as pensões para dizer que estávamos a dar mais dinheiro e cortámos nas despesas de manutenção, nas despesas de investimento, etc. do Estado. E, portanto, esta foi a opção política que foi um sucesso, preciso dizer. Portanto, está toda a gente a aplaudir, o governo tem apoio geral e ninguém está a dizer mal e está tudo a correr bem. Pronto. Agora, os 2 primeiros fenómenos, já disse, não controlamos. O terceiro vai correr mal, né? Quer dizer, a gente não descapitaliza durante muito tempo, ao fim de algum tempo, corre mal. Né? De repente vem a bazuca europeia. E a bazuca europeia vai fazer o quê? Capitalizar aquilo que se foi descapitalizar. Portanto, é exatamente o que o Camilo estava a dizer, não é? É para isso. Portanto, para que é que este plano serve? Para tapar a descapitalização que foi feita nos últimos anos, voltar a pôr os serviços públicos direitinhos. Não é? Quanto às empresas, não é assunto. Mas não é assunto da sociedade portuguesa. Não é um problema do governo, não é um problema da classe política, é um problema da sociedade portuguesa. Ninguém fala. Preocupa isso? Não preocupa isso? Claro que me preocupa, mas o país é o que é. E o ponto fundamental é que o país é um país que está em paz, ao contrário de todos os outros países da Europa e da América do Norte, está tudo à pancada. Somos o único país ocidental que não tem uma crise política de todo tamanho, dividida em pedaços, com os partidos tradicionais a desaparecerem. Todos os outros países estão assim. E porquê que é isto? Porque estamos a viver a maior transformação económica, desde há 30 anos para cá, do mundo. Quer dizer, desde a robótica, da inteligência artificial, mudanças na energia com os frackings e outras tecnologias, as mudanças financeiras inacreditáveis com o aparecimento de novas tecnologias, as questões médicas que nós vimos agora durante as vacinas, mas já estávamos a ver em muitas outras coisas. E a transformação geoestratégica, que é o que está por trás com a abertura da globalização, etc. Todos estes fenómenos, ao mesmo tempo, qualquer um deles chegava para criar uma transformação económica inacreditável e eles estão todos simultaneamente. Esta mudança está a criar uma tensão política, medo, incerteza, turbulência, desigualdade, todos esses problemas que são anexos ao desenvolvimento. Ora, o desenvolvimento é muito desagradável, é uma coisa
muito desagradável. Põe em xeque as empresas que existem, dá dificuldades às pessoas que não sabem qual é o emprego da manhã. É uma coisa que é boa depois, mas durante é horrivelmente dolorosa. Nós não queremos desenvolvimento. A sociedade portuguesa não quer ficar como está. E o dinheiro que vem aí, que é dado às empresas, é para as empresas que já estão e que, portanto, não vão fazer desenvolvimento, porque as que vão fazer desenvolvimento são as que não estão ainda, né? Para se manterem como estão. Porque a sociedade portuguesa não quer desenvolvimento. Quem sou eu para dizer à sociedade portuguesa está toda errada? Peço muita desculpa. Mas já estou... Mas não é por isso que servem os líderes, João César das Neves? Talvez seja, mas o problema é que os líderes, quando vão propor desenvolvimento, como está a acontecer em vários outros países, o que nós temos é as pessoas todas a protestar porque também não querem. Não são só os portugueses que não querem desenvolvimento, os franceses estão contra o desenvolvimento, os espanhóis, os italianos, os americanos, está tudo contra, não é? Está tudo a protestar contra a Uber e está tudo a protestar contra os gigantes de tecnologia. São eles que estão a fazer desenvolvimento. Estamos todos a protestar contra eles, não é? Portanto, o desenvolvimento não é um almoço grátis. Tem custos enormes. E por isso, quando eu vejo Portugal a dizer eu não quero, eu percebo porque é que eles não querem. Eu não resisto a fazer um desabafo. Eu conheço o João há uns 30 anos e é a primeira vez que eu vejo tão pessimista em relação à transformação da sociedade portuguesa. Isso deixa-me preocupado, João. Talvez, quer dizer, eu acho que Portugal tem o grande trunfo, já disse isto há bocadinho, é a flexibilidade. E, portanto, nós somos capazes de entrar a meio do comboio, quando o comboio já está a andar. Aconteceu-nos isso já no passado, não é a primeira vez. E, portanto, se calhar esperar um bocadinho para ver e depois, quando as coisas estiverem novamente, então entrarmos, é capaz de ser mais inteligente do que sermos nós a lançarmos nas primeiras ideias, que, aliás, como sempre, nestas mudanças tão estruturais, falham. Né? São as quartas, as quintas ideias é que correm bem. Portanto, o facto de Portugal não estar a querer desenvolvimento neste momento não é necessariamente estúpido. É um bocadinho assustador, sobretudo, o mais assustador disto é o facto, primeiro, dos empresários não terem voz na sociedade portuguesa, portanto, mas isso é estrutural, já nunca tiveram. Né? Não são uma voz que se ouça e quando se ouve já não são empresários, são políticos mascarados de empresários. E, segundo, a classe política, esquerda e direita, e meus amigos, não acho que haja grande diferença, vê as empresas como caça para escartejar. Portanto, é simplesmente para tributar o mais que a gente pode. Estas duas atitudes são perigosas. Porque uma coisa é fazer desenvolvimento, outra coisa é estragar o que já temos. Que é isso que é um bocadinho que se está a fazer. Né? Agora, o PRR, que vai dominar a economia nos próximos anos, não há volta a dar-lhe, é para não fazer desenvolvimento. Portanto, é o contrário. E como eu acho que não consigo opor-me ao PRR, não vale a pena, porque ele vai ser assim, embora deixem-me dizer já agora um parênteses, eu não acredito muito que isto seja para levar a sério. O PRR é um papelinho para entregar em Bruxelas, depois quando vier o dinheiro a gente logo vê. Eu não acho que aquilo seja para levar a sério. Mas há um problema, é que Bruxelas vai fixar cumprimento de metas para desembolsar a massa. Pois, e a gente também já arranjou maneira de passar ao lado disso. Portanto, os portugueses, portanto, enfim, é claro que aquilo, alguma coisa deve ser feita e até tenho medo do que não tiver lá seja pior do que lá está. Agora, não tenha dúvidas que os próximos anos, ou seja, até 2026, vamos estar dominados pelo PRR. E o PRR não vai fazer desenvolvimento. Aliás, nem sequer vai fazer nem digitalização, nem descarbonização. Deixa-me dizer uma coisa. Digitalização não é pôr computadores nas empresas que já há. É mudar completamente a maneira de fazer negócios. É outra coisa. O Uber é contra os restaurantes. O Airbnb é contra os hotéis. Os Amazon dá cabo das livrarias. Portanto, é dar cabo do que há e fazer de outra maneira. O que nós vamos fazer é dar dinheiro aos que estão, para fingir que estão a digitalizar. Mas não vão digitalizar. Nós não vamos fazer digitalização de espécie nenhuma. E a descarbonização é a mesma coisa. Né? O que aconteceu aqui em Lisboa, onde nós enchemos a cidade de ciclovias onde não passam ciclistas para criar mais poluição com os engarrafamentos que elas geram, mostra que a gente quer fingir que faz descarbonização. Não é fazer mesmo descarbonização. Não é? Nestas coisas, o que nós estamos a fazer, e depois no final ganhamos prémios internacionais, sermos muito digitalizados e muito descarbonizados, mas de facto não digitalizamos coisa nenhuma, nem descarbonizamos coisa nenhuma. E, pá, quer dizer, não vale a pena estarmos sentados num cantinho como irritantes a dizer que o país está cada vez pior e que estamos mal. Não, é assim. E isto não é necessariamente estúpido. Porquê? Porque depois de 2026 também há muita coisa para fazer e nessa altura já seremos a digitalização verdadeira, não é esta que ainda estamos a fazer, que ainda é de primeira geração ou de segunda geração, vamos ter a quarta ou a quinta geração nessa altura. E, portanto, Portugal vai ao sítio, desde que a gente não estrague muito.
Agora, isto quer dizer, o plano, o PRR, não é recuperação, porque não tem nada a ver com recuperação, já expliquei, está completamente desligado do Covid, e resiliência é o contrário do desenvolvimento. É muito importante dizer, resiliência é recuperar o que nós tínhamos, não é desenvolvimento. Desenvolvimento é o contrário. Portanto, ninguém pode acusar de haver hipocrisia naquele plano. Aquele plano não é um plano de desenvolvimento, é um plano de recuperação e de resiliência. A recuperação não são eles que fazem, é a economia, e a resiliência vai ser feita, mas é resiliência de quê? Resiliência dos poderes instalados. Poderes políticos e poderes económicos, e todos os grupos económicos e a banca, etc., para se tentarem sobreviver, fazerem resiliência ao desenvolvimento. Quer dizer, ajudar a banca a combater a fintech, ajudar as formas tradicionais de comércio a combater as novas plataformas. É esse o propósito do plano e vai conseguir alguma coisa. Eu estou a ouvi-lo e estou já quase convencido que nós daqui a 5 anos estamos na cauda da Europa. Isso é provável. Isso é provável. Não é mau estar na cauda da Europa. Quer dizer, estamos muito à frente da África, estamos muito à frente da América Latina, portanto, continuamos à frente. É verdade que alguns países de leste, que são mais pequenos, alguns deles vão-nos passar na frente, mas isso é um processo que já está a acontecer há muito tempo. E pronto, quer dizer, não vale a pena estarmos a protestar. Quer dizer, sinceramente, não vale a pena estarmos a protestar. O país está pacífico. Temos o país pacífico. Isso é uma coisa preciosa. Quando olhamos à volta da Europa, como eu disse, ter o país pacífico é uma coisa excelente. E nós não precisamos de desenvolvimento. Quer dizer, se nós tivéssemos desenvolvimento, o país não estava pacífico. Porque o desenvolvimento cria conflitos, cria turbulência, cria instabilidade, cria desigualdade. Não sei o que é melhor. Como de qualquer maneira, não vale a pena eu estar aqui a protestar, porque o que vai acontecer, vai acontecer. Não estou a contar que a nossa voz, ou de quem quer que seja, por muitas convenções, e não queria ofender a convenção que já acabou, que nem sequer lá, não sei o que é que aconteceu, mas não fui lá. Não é por causa disso que o país vai mudar, porque o país está unificado. É uma coisa preciosa e é uma coisa imovível, não se pode mudar. Não vale a pena estarmos a protestar. Agora, não estamos a contar com desenvolvimento. Além disso, vai-se ganhar muito dinheiro. Até porque o PRR é muito dinheiro. Portanto, vamos ganhar dinheiro. Não vamos não, ganhar dinheiro, não. Alguns grupos ou setores ou estratos vão ganhar muito dinheiro. É isso que quer dizer. É verdade, é verdade. É verdade. E assusta-me, mais uma vez digo, assusta-me, já o Camilo disse há um bocadinho, quer dizer, os pobres. É que nem sequer lá está. É espantoso que o dinheiro que lá está para apoio social é para aí 2% e metade daquilo é construção. Eu tentei fazer, enfim, depois eu tive que ir ao médico, mas tentei, dentro do PRR, aquilo está escrito em código, mas tentar separar o que é que aquilo realmente significa. E 35% ou 36% é construção. Somarmos mais 14% de burocracia, construção e burocracia é mais de metade, 52%, 53%. Portanto, a esmagadora maioria daquilo, que está com muitos nomes, mas a gente vai ver e depois aquilo é para construir coisas, paredes. Portanto, vamos ter o setor da construção a ganhar dinheiro outra vez, primeiro facto. A burocracia a ganhar dinheiro outra vez. Né? Com muitos nomes, digitalização, descarbonização, etc. Mas é construção e burocracia. 2/3. Depois, o pouco dinheiro que lá está, que são para aí 17%, que vai para financiamento, metade disso é para criar um banco público, mais um banco público. A experiência que tivemos com o anterior foi tão boa que a gente vai sempre ter 2. É uma coisa que dá sempre jeito. Mas vamos ter mais um banco público. Pronto, quer dizer, que vale a pena nós estamos aqui a fazer barulho e sentar-nos como velhos do Restelo ou comadres aos gritos contra isto? É o que é. Tenho a impressão que gostava mais do João há 30 anos, quando era um tipo combativo e que intervinha. Quer dizer que já estou velho. Quer dizer que já estou velho. Então, agora já não vale a pena ouvir-me a mim. Ou são os novos, que há uns novos ótimos que vale a pena ouvir. Não, é sempre de facto, ao fim de 30 anos a lutar, já chega, acho que vou adaptar-me ao que está. Jorge, não queres regressar à conversa? Sim, sim. Não, eu talvez desafiasse aqui o João ao seguinte, que é, numa lógica de construção de um conjunto de novas políticas públicas, admitindo sempre aquela lógica de que nunca se deve desperdiçar uma crise, que é uma oportunidade, o que é que poderia ter sido feito de diferente? Ou seja, quando eu li o PRR, fiquei mais ou menos com a ideia similar à do João. Aquilo, na prática, é despesa pública que depois vai ser reintroduzida na economia que já existia
e que foi parcialmente destruída. No fundo, eu diria que é um prédio que caiu e vamos construir o mesmo prédio, em vez de, se calhar, mudarmos o bairro todo e construir até uma nova, eu diria, uma nova zona urbana, assim, do ponto de vista metafórico. O que é que poderia ser feito diferente de políticas públicas? Porque eu, por exemplo, lembrei-me, obviamente isto não... Nós temos um problema muito sério, que é o problema da segurança social. E a questão que se põe, e cada vez que se discute a segurança social, é como é que como é que se faz a transição de um modelo de segurança social que, se mantiver o do passado, provavelmente vamos ter um nível de pensões muito baixo. Mas se nós começássemos a ter uma responsabilidade individual sobre a nossa própria pensão, provavelmente isso alteraria o comportamento do agente económico e, portanto, tudo seria diferente. Por que não pôr esse dinheiro no processo, por exemplo, de transição da segurança social? Ou outra qualquer política pública em que o custo da transição é sempre doloroso para a geração que está no ativo e no poder, porque, como alguém me dizia, só vale a pena discutir políticas públicas depois daqueles que as implementaram morreram, porque já não são, já ninguém lhes pode fazer nada e, portanto, já é muito tarde, não é? O que é que poderia ter sido diferente, na sua opinião, com este dinheiro disponível, admitindo que ele nos era oferecido? Sim. Bem, o primeiro limite tem exatamente a ver com a Europa. Quer dizer, nós não temos muita possibilidade de, por exemplo, meter o dinheiro na segurança social, provavelmente não daria, não é? Não seria possível. Primeiro ponto. Segundo ponto, mexer na segurança social, eu acho que é neste momento politicamente impossível. Não é possível sequer. Já se tentou, algumas coisas foram feitas, no tempo do engenheiro Sócrates fez-se uma reforma razoável da segurança social, mas foi só mexer nos parâmetros. Os especialistas falam em mudar de sistema e eu sinceramente não vejo a mais pequena possibilidade disso ser vendido em termos políticos. Não acho que seja alguém capaz de fazer isso em Portugal. Claro, se nós pudéssemos fazer isso com dinheiro que vinha de fora, mudar o sistema, mas teria que se fazer isso de tal maneira a convencer as pessoas que temo muito. Mesmo as oposições que foram feitas no tempo do livro branco da reforma de segurança social, já tem quase, já não sei quantos anos é que tem, foram na altura muito fortes e conseguiu-se fazer alguma coisa, duvido muito que seja possível. Eu, a fazer alguma coisa, o que faria era baixar impostos. Portanto, era usar o dinheiro para baixar impostos, reformar o Estado, mas substituir os impostos, porque os baixa de impostos, os impostos estão no limite dos limites em Portugal. E uma baixa de impostos iria lançar o crescimento económico, alguma recuperação, e isso até pagar-se quase a si próprio. Enfim, não acredito muito que seja suficiente para se pagar a próprio, mas era isso que eu faria. Portanto, baixar impostos. Porque mexer nas outras coisas, em Portugal nós somos muito corporativos. O Salazar percebeu isso, o PCP percebeu isso, o Bloco de Esquerda, porque todos, o PSD, o PS, todos eles perceberam isso. Nós somos muito corporativos. Em cima de cada um dos sistemas sociais, saúde, educação, justiça, todos eles têm uma corporação que nem a Troika conseguiu mexer. A lição daqueles anos da Troika, que vinha com todos os poderes absolutos, com uma pipa de massa atrás, com um governo que estava, aliás, preso à Troika, foi muito criticado por isso, e não se conseguiu mexer, não se conseguiu reformar praticamente nada. É espantoso. Não se conseguiu praticamente nada. As poucas coisas que fizeram, a lei laboral, liberalizaram um bocadinho a lei, continuamos com a lei mais restritiva da Europa, mesmo depois das reformas, que na altura foram as únicas significativas, mas no resto, na saúde, na educação, etc., não se conseguiu mexer. Portanto, o problema não é um problema de falta de ideias, o problema não é um problema sequer de falta de dinheiro, o problema é um problema de que o país está corporatizado, bem estabilizado, pode rebentar, enfim, já não é a primeira vez que isso aconteceu, mas a última vez que aconteceu foi com o 25 de Abril e com a entrada na Europa, portanto foram dois choques magnos. Este Covid não é um choque dessa dimensão, nesse aspecto, não é? Portanto, tentar, através de uma pipa de massa, atirar ao problema, a única coisa que vai fazer é aumentar o poder dessa corporação. Quer dizer, tirar dinheiro ao problema só aumenta o dinheiro. É isso que vai acontecer. Quer dizer, um dos meus grandes problemas com o PRR é que ele vai atirar dinheiro para cima dos serviços, para cima dos setores, e isso vai aumentar o poder das cliques que bloqueiam os setores, né? Que são que elas controlam os setores. E que não são más, atenção. É importante dizer que o corporativo não é corrupção. Não são bandidos, não são ladrões. São pessoas razoáveis, sensatas, mas que veem daquela maneira e que não vão mudar a maneira como estou a ver.
E não vale a pena aparecer um iluminado. Já tentámos algumas vezes pôr ministros em cima daquilo, com ideias, planos geniais. A única coisa que aconteceu é que o pobre do ministro foi triturado pela máquina e saiu pela esquerda baixa daí a pouco tempo. Ou pela direita baixa, depende da altura em que estavam. Mas não há possível, não vale a pena tentar. Como eu disse, nem a Troika conseguiu. E, portanto, temos que ser realistas, idealizar, temos tido muitos planos idealizados, não acho que seja, nem sequer seria boa ideia. Porquê? Porque não podemos fazer uma reforma da saúde contra as pessoas que estão na saúde, não podemos fazer uma reforma da educação contra as pessoas que estão na educação. Por muito maus que sejam, não é possível fazer isso. Mas o problema é que se vamos partir deste princípio, não se reforma nada. Não, reforma, quer dizer, as pessoas, eu acho que se pode ir pouco e pouco mudar, e as pessoas estão a mudar. Quer dizer, a saúde hoje não é a que era há 20 anos. A educação hoje não era a que era há 20 anos. As coisas Essas pessoas que estão à frente não são bandidos, não são atrasados mentais, não são... Portanto, são pessoas que também sabem mudar. Agora, tem que se fazer com eles. Tem que se fazer à maneira deles. É possível, em alguns aspectos, que este dinheiro que vem da Europa tenha bons resultados. Eu não estou a dizer isto vai ser uma desgraça, cada vez vai ser pior. O que eu disse foi, não vai haver desenvolvimento económico. Isso não vai haver. Mas, na sua opinião, esse dinheiro pode se tornar reprodutivo ou não? Porque, no fundo, eu estive a fazer as contas em termos anuais, o que vem é relativamente baixo comparativamente à média de investimento que nós fazíamos, que era investimento público e privado no passado. E, portanto, a minha questão é saber até que ponto é que este dinheiro se vai ser reprodutivo ou é apenas um tapar. Mas reprodutivo não é para esse o objetivo. O objetivo não é ser reprodutivo. O objetivo não é para investimento. Okay, o plano da Grécia parece que é. Eu não vi o plano da Grécia, mas pelas notícias que li e todos lemos, parece que esse sim está orientado para as empresas. Este não está orientado para as empresas. Este está orientado para as infraestruturas, está orientado para aquelas coisas que nós já sabemos fazer, já fizemos há um colega economista seu que diz que isto é um lobby da Alemanha para vender a tecnologia alemã, porque basicamente ambiente e digitalização são os alemães que vão dominar ou pretendem dominar. Essa parece-me um bocadinho uma teoria da conspiração, mas se quiser, alguma coisa tem de verdade, não é? Claro. Agora, de facto, foi uma golpe. Eu acho que o PRR tinha uma preocupação, e só uma preocupação: o Brexit. O PRR que estou a falar, o plano, o Fundo de Nova Europa, era New Generation, tem uma preocupação que é o Brexit. E, portanto, é uma preocupação eminentemente política, pôr a Europa no centro da discussão deste momento. E conseguiu, não há dúvida. Quer dizer, as pessoas esqueceram o Covid, as pessoas esqueceram as crises e estamos todos a olhar para o sucesso de multidão. E então cá em Portugal, que somos especialistas nisso, estamos completamente adequados a esse tipo de coisas. Se os alemães vão ganhar algum, também não é mau, porque eles, coitados, têm impacto, se fartam e, portanto, também que eles ganhem algum não é má ideia. Sim. Não me preocupa muito. E, portanto, eu acho que isto vai acontecer. Não é uma desgraça, não é uma calamidade. Parece-me evidente que não vamos ter desenvolvimento. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer, vamos continuar com esta taxa de crescimento mais ou menos medíocre que temos tido. 2 e picos, 1 e tal, à volta disto, nos próximos tempos. E, pelos vistos, a sociedade portuguesa está contente com isso. O governo está contente com isso, a oposição está tudo contente com isso. Quem sou eu para dizer que devíamos ter o dobro? Não. Vamos ficar no caldo da Europa. Pois, se calhar. Talvez daqui a uns tempos a gente, por causa disso, mudemos. Deixe-me pegar numa questão que o João agora referiu, que eu acho que devia fazer meditar os portugueses. O João disse assim: parece que o PRR da Grécia é para desenvolvimento. Bem, o nosso não é. Mas caramba, a Grécia há 10 anos, ou há 4 anos, ou 5, estava pelas ruas da amargura. Teve o dobro dos problemas que nós tivemos. E, no entanto, parece que há um governo que conseguiu convencer a sociedade grega que vale a pena ser ousado. Como é que eles conseguiram fazer isso e nós não conseguimos? Essas duas coisas estão ligadas. É quando está nas ruas da amargura que a gente começa a mandar as coisas. E, portanto, não é por acaso, não é? Nós também já estivemos nas ruas da amargura e nessa altura mudamos as coisas. Não é? Quando batemos no fundo e depois a seguir começamos a ver. Felizmente, desta vez não batemos no fundo. E por isso não queremos arriscar. Quer dizer, continuamos com a banca que temos, porque a banca, pronto, fez uma data de disparates, foi uma vergonha, mas pronto, é melhor do que outra. Não é melhor fazer esta que já está. Vamos pô-la outra vez ainda. Continuamos com a educação que temos. Portanto, em todas as coisas, o que nós temos não é um desastre, como na Grécia, e, portanto, não há a vontade de arriscar, mandar isto fora e fazer outro. Vamos ficar com o que está e vamos lhe pôr mais uns dinheirinhos para tapar. Portanto, é provável, é por isso que as coisas estão.
os países de leste estão a arriscar em coisas novas e ser muito atrevidos, precisamente bateram no fundo de uma maneira como nós já não nos lembramos. Nós também já batemos no fundo, mas foi há 100 anos, foi há 90 anos, há 80 anos. Não foi agora. E, portanto, este sistema que nós temos, esta república que nós temos, está a funcionar. As pessoas estão contentes. Está tudo contente. Está tudo contente. E este facto é um facto que nós temos que... Não podemos dizer isto de forma sarcástica é um elemento positivo. Quando no resto da Europa está tudo a ferro e fogo, alguns deles a bater no fundo, como a Grécia, né, e Chipre e mais outros, nós não estamos assim. Isto não é mau. Sim, nós já agora aproveito para comentar. Na convenção do Movimento Europa e Liberdade, nós tínhamos um painel dedicado ao que chamamos a pandemia e a resignação coletiva. E a pergunta que foi feita foi porque é que um país se torna resignado. E eu diria que havia ali 2 ou 3 linhas. Uma delas tem a ver com uma que o professor já referiu, que é a ideia que as corporações, sem ser depreciativo sobre a ideia das corporações como agentes maléficos da economia, mas é as corporações que dominam de alguma forma os diferentes setores da sociedade e que não permitem que ela mude para manterem as suas posições conquistadas. Essa era uma das razões. E a outra que eu acho que nós temos que também reconhecer é que a sociedade envelheceu. Portanto, é uma sociedade envelhecida em cuja energia reformadora poderia estar centrada numa classe média ou num capitalismo de pequenas e médias empresas, asfixiada como está fiscalmente, torna muito mais complexo, diria, pôr o foguetão a andar, não é? Portanto, há uma ideia que a estrutura demográfica, ou seja, o nosso tal inverno demográfico associado a uma descapitalização, um endividamento e a asfixia fiscal, tornou a sociedade, paralisou-a, quer dizer, não lhe permite que ela tenha capacidade de arranque. E, obviamente, o que as pessoas depois, enfim, no painel que estavam a concluir, é que realmente um choque de investimento externo poderia fazer a diferença. Portanto, no fundo, essa era uma das linhas de solução. Eu diria, eu primeiro, concordo plenamente com esse diagnóstico. Juntava um outro elemento que eu acho que é muito importante, que é, não só o país está envelhecido, mas o sistema está montado para velhos. Nós temos um país pensado para velhos. E por razões meramente democráticas. Os velhos são muitos e votam, os jovens são poucos e não votam. E, portanto, o sistema político, todo ele, está montado para os velhos. E por isso é que o atrevimento, a criatividade, a iniciativa, etc., não estão com saída, não estão com possibilidade, digamos, com apoio público. Não, as pessoas não estão interessadas nisto. Estão numa de ram-ram. Que é importante dizer, não é um ram-ram desgraçado. Quer dizer, Portugal não está a ficar para trás, digamos, está a avançar, mas está a avançar devagarinho. Não é? Os outros estão a avançar mais depressa, mas nós não estamos a perder. Somos um país rico, que é uma coisa muito importante. É uma crise de país rico. Já não somos um país pobre, certo? E, portanto, por isso é que as pessoas estão contentes. E depois outra coisa, tivemos há 10 anos, há 12 anos, uma crise horrível, não é? Que foi a maior crise até esta. Qualquer coisa comparada com isso é muito mau. E depois as pessoas sentem que é possível voltar a isso. Porquê? Porque a dívida continua lá, porque as estruturas continuam lá e, portanto, se a taxa de juros começa a subir, nós rebentamos outra vez. E lá vem outra vez a austeridade. E por isso é que as pessoas não querem atrever-se a fazer coisas, porque há uma ameaça sobre a nossa cabeça. Não é? E, meus amigos, esta ameaça não é só uma ameaça em Portugal. Não sei se... Deixem-me só dizer isto. No final de dezembro de 2019, portanto, umas semanas antes do Covid, o Banco Mundial publicou um relatório que vale a pena ler, chama-se Waves of Death, de ondas de dívida, que o ponto fundamental é este. Nós tivemos, nos últimos 50 anos, 4 ondas de dívida no mundo. As 3 primeiras acabaram em crise. A primeira foi a da América Latina, que acabou no final dos anos 80, rebentou numa crise. A segunda foi na Ásia, no final dos anos 90, rebentou numa crise. E a terceira foi a crise global, que rebentou em 2008 com a crise global. Esta quarta, que estamos a viver agora, diz o Banco Mundial, é a maior e mais rápida de endividamento de qualquer uma das 3 anteriores.
E, portanto, não tirava conclusões. Dizia que ainda podemos evitar, vamos ver. Bem, isto era antes do Covid. O Covid aumentou o endividamento de toda a gente, empresas, famílias, toda a gente. Não é? Portugal voltou ao pico, subiu, ultrapassou o pico anterior da dívida. Portanto, nós temos, neste mundo que está em transformação digital, que está em transformação de energias, está em mudanças médicas, financeiras, geoestratégicas, um problema adicional que é nunca tivemos tanta dívida como hoje. Certo? Neste meio, dizer assim, vamos agora atrever-nos a fazer novidades, etc. Epá, eu compreendo. Devo dizer, eu te compreendo. Eu continuo a ser a favor do desenvolvimento. Quer dizer, não tira das minhas palavras que eu sou contra o desenvolvimento. Agora, eu sei que o desenvolvimento não há almoço grátis. E que as pessoas que querem mudar isto podem um dia vir a ter os seus desejos garantidos e nessa altura vão chorar sangue, porque se calhar não mudar isto é capaz de ser melhor. Portanto, eu não me atrevo a ter uma opinião clara a dizer isto está tudo errado, vamos mudar isto. Porquê? Por causa disto. Quer dizer, os perigos que nós temos são enormes. E mesmo perigos das novas tecnologias, todas elas estão a levantar uma data de problemas de privaticidade, problemas de segurança, problemas de todas as naturezas, todos nós sabemos isto. Portanto, o mundo não está de todo fácil de ter ideias claras e simples. O mundo é muito complicado. Todas as pessoas que têm no bolso a solução, e há vários aí a aparecerem, exatamente nos extremos, de direita e de esquerda, estão errados. Neste mundo não tem respostas fáceis. E por isso é que eu tinha ideias mais simples e mais claras há 30 anos, quando o Camilo me conheceu, do que hoje, de facto. Mas há bocadinho dizia assim, bem, nós somos um país que, apesar de tudo, foge àquilo que está a acontecer na Europa e alguns deles estão com problemas graves. Mas se nós olharmos para a história, desde o século XIX até agora, ficamos com a sensação que nós vamos lá chegar. É tudo uma questão de tempo, porque os problemas e o desenvolvimento chegam aqui mais tarde. É assim? Bem, eu acho que diria o seguinte, se olharmos para a história de Portugal, da democracia, nós somos um país que teve sempre à pancada. Nós vivemos uma guerra civil latente desde o princípio do século XIX até os anos 30 do século XX. Né? Portanto, Portugal não é aquela coisa dos grandes costumes, é mentira. Nós já estivemos muito divididos, liberais contra absolutistas, republicanos contra monárquicos. Nós tivemos um país divididíssimo e hoje não temos. Porquê? Porque toda a gente está de acordo com a Europa, toda a gente está de acordo com a economia de mercado, toda a gente está de acordo com a segurança social, toda a gente está de acordo com as ideias básicas. Isso é uma coisa excelente, não é uma coisa para dizer mal. Isto não quer dizer que a segurança social funcione bem, não quer dizer que a economia de mercado seja mesmo verdadeiramente dinâmica, não quer dizer, estou a dizer, no essencial, não há ninguém a dizer, deve-se fazer assim. Não há, mas não é só em Portugal, na Europa também não. Não há ninguém a dizer, isto está tudo errado, vamos fazer assim. Porquê? Porque as alternativas radicais todas mostraram serem desastrosas. Já ninguém tem outra vez confiança nos ismos que apaixonaram os nossos avós. Sim, mas as pessoas têm memória, não é? Sabem que aquilo que fez crescer a Europa não foram radicalismos, não foram maluqueiras. Sim, mas há muita gente muito zangada nos outros países. Há muita gente muito zangada em Itália, há muita gente muito zangada em Espanha, há muita gente muito zangada nesses países. E esses não são moderados. Esses não estão, às vezes até são contra a Europa. Basta pensar no Brexit. Uma das razões que o João está a dizer que estes países estão em ebulição tem a ver com a imigração. Faça aquilo que nós vimos recentemente, com problemas de termos que tínhamos. Imigrantes que estão a chegar, graças a uma alteração da lei mal feita há poucos anos, estão a chegar sem terem um contrato de trabalho. Não tem receio que nós venhamos a passar por uma coisa parecida? Eu diria, primeiro, a imigração é uma prova que está a funcionar. Se não estivesse a funcionar, ninguém iria vir para cá. É verdade, tem um lado positivo, que é... Segundo, a imigração é uma solução para o nosso problema. Quer dizer, nós precisamos dos imigrantes. A Europa precisa muito de imigrantes. É verdade, mas eu estou a falar dos imigrantes nestas condições. Mas mesmo os imigrantes nestas condições, em geral, eles são bons para eles, é bom para nós e é bom para os países que os mandaram. Portanto, normalmente, a imigração ainda é melhor que o comércio livre. Os economistas têm sempre defendido o comércio livre. A imigração, os estudos, a generalidade dos estudos, ainda é melhor. Claro que há problemas gravíssimos de integração cultural, de integração política, etc. Não é? E pode haver até situações dramáticas de exploração que são horríveis. Não é? Agora, portanto, a migração traz problemas que o comércio não traz, ainda mais graves que o comércio não traz. E eu não quero esquecer esses problemas. Agora, a imigração, que tem que ser, evidentemente, não pode ser selvagem, não é? Mas tem que ser controlada. Este episódio mais recente foi causado por uma zanga entre Marrocos e Espanha, quer dizer... tem nada a ver com nada, tem simplesmente a ver com uma irritação dos Marrocos. Pronto, não. É importante mostrar que tem que ter cuidado com eles, porque de facto eles podem criar-nos problemas. Mas a migração não é uma dificuldade, é uma coisa boa.
uma coisa boa para nós, é uma coisa boa para todos. Tem que ser feito com controle, é evidente, levanta problemas, já disse, mas não é uma força negativa. Há coisas negativas, esta não é uma coisa negativa, é uma coisa positiva. E Portugal, nisto é dos melhores, quer dizer, Portugal... É isso que eu queria perguntar. Continua a achar que nós somos dos melhores a integrar pessoas que vêm de fora? Não, nós conseguimos, em termos de migração, quer saída, quer entrada, coisas que mais ninguém conseguiu no mundo, não é? Quer dizer, o que nós fizemos com os retornados em 74, 75 foi uma coisa incomparável com os outros países. Tivemos uma entrada maior, assim, só foi ultrapassada por Israel na altura da entrada da queda do muro, que teve um fenómeno parecido. Portanto, Portugal tem, nestes aspectos, enormes capacidades, com um problema difícil, não torna fácil, não estou a dizer que se torna fácil, mas estou a dizer que Portugal tem vantagens. Os outros países sofrem muito mais com isso e têm muito mais dificuldades do que os portugueses. Apesar de nós termos problemas gravíssimos. Não estou a esconder nenhum dos problemas que nós temos nesse campo. Mas há um tema que eu gostava também há um tema que eu gostava de ouvir a sua opinião, que é o seguinte. Quando nós olhamos para as grandes variáveis macroeconómicas, assusta-nos, obviamente, a dívida pública e a dívida privada, não é? Os volumes que conseguimos atingir nos últimos anos. E uma solução europeia relativamente à dívida pública, porque essa, enfim, é mais fácil de gerir do que, obviamente, a dívida privada, e uma solução europeia relativamente a essa grande variável, porque na prática o que nos pode vir a acontecer é estarmos a trabalhar os próximos 20 anos para reduzir a dívida que fizemos nestes últimos, diria, 12, 14 anos, não é? Uhum. Qual é a sua opinião? Ou seja, valeria a pena o país, eu quando digo o país, ou os países europeus, entrarem num debate político sobre a gestão desta matéria de uma forma mais concertada? Bem, repare, esse debate político já existe. E o problema é o seguinte, é que, primeiro, são sempre os mesmos que estão endividados e são os mesmos que têm que pagar aos que estão endividados, primeiro ponto. Certo. E segundo ponto, há sempre o medo de que a gente resolva esta dívida e os mesmos arranjam ainda pior. Mas dito isto, que é um problema complicado em termos políticos, isso já está a acontecer. Quer dizer, o grande salto, a grande novidade deste plano novo do Next Generation é exatamente ser dívida comum. Portanto, os eurobonds que andavam propostos por economistas há uma data de anos, finalmente vão começar em cima da mesa. E, de alguma maneira, há pouco e pouco esse problema... Portanto, a Europa já mostrou que, primeiro, não vai deixar os países falirem, nem sequer a Grécia teve aquela falência, já teve falência técnica, mas nem sequer essa repudiou assim, a dívida abertamente, e vai deixar. Portanto, tem que se arranjar uma maneira, primeiro, que não seja perdão de dívida, para fingir que não é. Vai ter que ser, mas não é sustentável. A nossa dívida não é sustentável, a dívida de vários outros países europeus não é sustentável, vai ter que ser arranjada. Mas tem que se arranjar uma maneira de não lhe chamar perdão, que é para não ser desagradável, e tem que se arranjar uma maneira de não voltar a acontecer. Portanto, tentar evitar. E repare, o problema é que os europeus já montaram todos os possíveis e os sempre do costume continuam sempre a endividar-se. Não é de agora, não é? A dívida que nós acumulámos foi nas barbas dos alemães, com eles a verem todos os dias, e nós aumentámos a dívida. Nós, e os italianos e os outros. Não é? E a nossa é pequenina, somos um país pequeno, a Itália é a dívida grande. E, portanto, o problema é este, quer dizer, já perdemos toda a credibilidade de todas as juras e todos os planos e todas as coisas, e essa é a dificuldade mais grave, é uma dificuldade política, eminentemente política. Agora, em termos financeiros, o problema não é a dívida da Europa, sinceramente, nem sequer a dívida americana. É? Neste momento, uma das forças mais extraordinárias é a dívida privada chinesa, que é talvez a que subiu mais, é? Portanto, essa aí, e aquilo corre mal e não sei o que é que vai acontecer. Não é externa, portanto é interna, e portanto aquilo vai correr mal lá dentro. Não é? A China é um problema grave, mas não é um problema por causa de... Mas são os chineses que deixam de pagar a outros. Eu sei, mas pode ser muito mal. Pode ser muito mal. Não, eu sei. A economia chinesa já é a maior do mundo. E o meu medo não é que a economia chinesa tome conta das outras. O meu medo é que a economia chinesa vá abaixo, por alguma das várias razões, e esta é apenas uma delas. E nesse caso, o mundo todo sofre, porque a economia chinesa é a maior economia do mundo. Mas a mim não me preocupa o sucesso da economia chinesa, preocupa o potencial falhanço da economia chinesa. A maior dívida deste grupo que cresceu desde 2011 para cá é exatamente a dívida privada chinesa. Temos ali uma bolha inflacionista, com todos os aspectos de uma bolha, e que não corre bem, e ainda por cima nem sequer é o mercado que lá está, porque aquilo não é mercado. É uma coisa a fingir que é mercado.
Portanto, temos aqui vários potenciais riscos muito grandes no futuro próximo. E por isso é que, mais uma vez, eu digo, compreende-se porque é que as empresas portuguesas estão a investir como estão a investir, porque é que os portugueses estão a poupar como estão a poupar, porque se calhar a gente vai investir e depois vai tudo abaixo, melhor não investir. Portanto, compreendo porque é que é isso. Não estou a dizer que apoie, estou a dizer que compreendo. João César das Neves, nós estamos a chegar ao final do programa, até porque o professor vai ter que ter outro compromisso, mas eu tenho que dizer uma coisa. Eu estava aqui a olhar para os comentários, não me lembro de nenhum think tank, nem nenhum Mel Talk que nós fizemos nos últimos anos, ter tantas pessoas desiludidas. Eu não acredito que João César das Neves está a dizer isto. A culpa não é minha, a culpa é de quem me convidou. Portanto, chamem nomes a quem me convidou. Eu acho que foi um erro gravíssimo terem-me convidado, mas já sabia que isto ia correr mal. Portanto, eu acho que é compreensível. Eu acho que as pessoas gostavam, aliás, acho que estão um bocado na minha onda, gostavam de ver o César das Neves que eu conhecia há 30 anos. Talvez. Acho que é isso. João, muito obrigado por esta conversa. O Jorge Obrigado, Ramos, é sempre eu também. E já agora, desejar-lhe as maiores felicidades. Muito obrigado também para o programa e para todos. Chegamos ao final do programa de hoje. Eu quero recordar que o canal A Cor do Dinheiro tem uma parceria com a Prozis e que este programa tem apoio à produção do grupo Sendis Realidade. Nós voltaremos na próxima semana. Quanto a mim, já sabe que amanhã às 8 da manhã estarei consigo aqui para lhe atazanar o juízo. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8. Obrigado. Deus, boa tarde.